Tem muita gente que fala que o grande contato de massa, né, dos extraterrestres, Sim. dos alienígenas, ele está chegando. Tem outros que falam que já chegou. Tem outros que falam que nunca vai chegar esse dia, né? A pergunta para você não é se vai chegar e quando, é: a humanidade está preparada de fato para esse contato? De forma alguma. A gente que gosta de estudar esses temas, por exemplo, nós três aqui, mais o Brunão, a gente fala assim, pô, queria que fosse agora, hoje, aqui de tarde, nós estamos aqui na Vila Madalena, baixa aqui, vamos conversar. Vamos fazer um podcast com eles. O planeta tem 8 bilhões de pessoas e uma massa crítica energética média que revela o nível da humanidade como um todo. Então, muitos estudantes dessas áreas, quando falam desses temas, se esquecem da humanidade que está fora da abordagem desse tema, que está lutando para sobreviver, bilhões de pessoas, que não conceituam aquilo da mesma forma. Então, é importante. A gente está num momento que, na verdade, é igual a tantos outros. Muita guerra fomentando. Olha essas crises políticas internacionais. A gente tem tanto problema acontecendo aqui, e o que a gente nota? O ser humano estranha o outro só porque a cor da pele é diferente, ou porque a doutrina X ou Y é diferente. Então, nós não fizemos contato nem com a gente mesmo. Imagina um contato com algum povo de fora. Eu estou considerando inicialmente presenças sadias, tá? Não vou entrar em outra coisa. Então, para ter esse contato, a gente teria que estar num nível de maturidade que esse contato já fosse bom entre nós mesmos. A humanidade não está pronta. Agora, eu gostaria que fosse hoje. Outra, eu não acho que os ETs vão vir, eu acho que sempre estiveram nos observando como seres humanos aqui se desenvolvendo na Terra há muito tempo, né? Nosso planeta, a humanidade, ela é jovem comparada com o infinito e a relatividade do tempo. Sempre nós somos muito jovens, nós somos novos no pedaço. Então, quando a humanidade se desenvolveu, outras consciências, outras populações estavam se desenvolvendo de forma diferente em outros lugares. O universo é infinito. Deve ter, eu estou especulando, milhares de raças semelhantes à nossa, humanas, espalhadas pelo universo. Pouquinho melhor, pouquinho pior, na mesma média, como deve existir povos muito mais avançados, né, do que nós, em algum nível. Então, não acredito que a gente se desenvolvendo e sendo novos no pedaço, que consciências mais antigas não saibam da nossa existência. Agora, a gente saber da existência deles é um contraponto interessante. Então, não acho que a maior parte da humanidade está preparada para isso. Eu, como alguém nessa área, queria que fosse hoje, e muitas vezes, muita gente marca a data. Isso já aconteceu. Muitas vezes, sempre com a furada, nunca acontece. Por isso, as pessoas têm que desconfiar de marcação de datas para supostos contatos, sejam eles quais forem. A noção de tempo é relativa, né? E aí, cada vez alguém vai marcando. Não acontece, remarca para frente e nada acontece. Eventualmente vai acontecer, e eu queria que fosse hoje. Mas eu entendo como é que tudo funciona, e isso vai levar um tempo. Eu vou repetir, eu gostaria que fosse hoje, mas eu acho que ainda vai levar um tempo para uma coisa mais ostensiva. Aí alguém que está assistindo fala, mas eu percebo, isso é você, não é 8 bilhões da humanidade. Esse é o erro de estudantes espirituais ou de ufologia. Fica dentro da bolha dos seus temas, transita ali e acha que a humanidade inteira está dentro daquilo, e não está. É uma visão parcial e pequena dentro daquele estudo. Então, você conversa ali, mas ao jogar isso em aberto, você tem que ter o cuidado de lidar com gente que não acredita naquilo, gente que vai falar, vai amanhã, o outro fala, não vai nunca. E a gente tem que trabalhar com essa relatividade de opiniões, que fato quando não tem a menor ideia, e acredito que antes de qualquer contato de fora, nós vamos ter que ter um contato primeiro com a gente, depois com os outros em volta enquanto seres humanos. É pelo menos a minha opinião. É interessante isso que você falou, porque quando a gente estava antes aqui de começar, você comentou assim comigo, todos nós somos extraterrestres. Olha só. Se você puder explicar para a galera. Quando eu falo isso, às vezes o pessoal estranha. É o seguinte, tecnicamente falando, terrestre é só o corpo. Se a gente considerar que nós somos consciências egressas de outros planos, seres espirituais no momento, na condição humana de homem e mulher na Terra, então nós não viemos daqui, viemos de outros níveis, encaixamos no corpo pequenininho e nos manifestamos agora. Então nós já vivíamos antes do corpo existir. Então nós não nascemos, já existimos, nós entramos num veículo pequenininho, vivemos experiência nele, um dia a gente sai.
Quer dizer, a gente não nasce nem morre, a gente entra aí, sai. Então, nesse sentido, terrestre é o que nasce, cresce e morre na Terra, o corpo humano. Como a gente já vivia antes, nós não somos terrestres, porque a gente já existia antes do corpo ser formado. Então, se você não é terrestre, você é um extraterrestre. Aí alguém fala, mas você não tem um cabeção, você é um humano. Pois é, nós estamos humanos, mas a nossa origem é a luz maior que gera tudo, que cada um chama pelo nome que quiser. Nossa pátria original é a luz, é o infinito. E no momento estamos aqui. Então nós estamos terrestres momentaneamente, mas a nossa verdadeira natureza não é terrestre. E se não é terrestre, é extraterrestre. Por isso que eu brinco, às vezes alguém fala, eu sou extraterrestre. Eu falo, quem que não é? Porque terrestre é só o corpo. Então, porque se a gente entrar naquela discussão de vidas passadas, muitos ficam presos só nas vidas passadas humanas. Exatamente. Mas a gente também teve, provavelmente, em outros lugares. Outras vidas como ETs, em outros lugares. E outra, quando você fala ET ou alienígena, isso depende do ângulo onde você está. Eu estou aqui, quem vem de fora é o alienígena. Agora imagina que vocês dois pegam uma nave, sei lá, 1000 anos à frente, e viajam para um outro planeta. Quando você chegar lá, o habitante do planeta fala, lá vem os alienígenas, que é o de fora. É só então, questão de ponto de vista. Exato, é o ponto de vista se você está dentro e quem é o visitante de fora. Então, nesse sentido, quando você fala que a gente é extraterrestre, eu não estou dizendo que a gente tem um cabeção, um olho assim, ou que a gente é isso ou aquilo. Eu estou dizendo que a consciência, ela não é terrestre. Nesse sentido, qualquer ser que não é terrestre, você pode falar que é extraterrestre. Não importa a forma, de onde veio ou qual plano. Outra coisa, é muito comum na internet, muita gente ficar dando pedigree de planeta extraterrestre dos outros que estão aqui na Terra. Deixa eu dar um exemplo. Tá vendo o Brunão? Veio das Pleiades. Tá vendo ali? Veio de Órion. Tá vendo ali? É felino, é siriano. Tá. O que acontece? Aí eu olho para você e falo, você é exilado de Capela. Quer dizer, eu fico achando linhagem extraterrestre, e aí o que eu acho? Todos nós viemos de uma mesma fonte maior, uma mesma luz. Qual que é a nossa origem? Não é planeta nenhum, é essa luz. E ao longo do tempo nós viemos vivendo em planetas diferentes, variados, e no momento estamos aqui, vindo daqui e dali, mas qual é a origem? Nenhum planeta, esse infinito que é a luz. Nossa. Então eu acho que esse conceito precisa ser passado. Do mesmo jeito que tem pessoa que fica presa à memória de vida passada, tem gente que fica presa à memória de planeta e fica falando de lá em vez de falar daqui onde ela está. Então a gente tem que valorizar a vida aqui, mesmo tudo caótico. Valoriza, o planeta está te recebendo. Você desceu aqui por uma finalidade. Então valoriza o lugar que está... Comprou o seu passe. Exato. E você tem um uniforme que é o corpo. Então, em vez de falar, lá era legal, não, legal é aqui dentro. E aqui dentro eu vou tentar fazer o melhor aqui ou lá em qualquer lugar. Então, já não importa onde você está, faz o melhor que você puder. Então, mas daí para corroborar esse ponto, a gente sempre fala aqui, né? O viver o presente é a chave do negócio. É a chave, isso Quando mesmo. você fica falando se eu vim de algum lugar, você está falando do passado, qual planeta, o qual vida, certo? Eu brinco, o passado. é assim, eu brinco com o pessoal, fala assim, alguém chega e fala, eu sou extraterrestre. Eu falei, tá, e o que você está fazendo aqui na Terra com o corpo da Terra e pagando boleto da Terra, imposto de renda com RG da Terra? Então, você está aqui. Então, no momento, você é terrestre. Mas lá que era legal. Então, se lá é legal, por que você está aqui? Aí, eu brinco, você foi exilado de lá para cá porque não tinha nível para ficar lá, te jogaram aqui. Então, fica quieto. Falar que é extraterrestre vai te envergonhar. Sim. Você é um expulso de lá para cá. Mas não, eu vim em missão. Quer dizer, se você vem em missão, você é melhor do que qualquer terrestre. Então, teu ego é enorme. Então... assume, somos terrestres no momento, independentemente da origem. E enquanto seres espirituais, estamos aqui para fazer algo, para aprender, crescer, fica mais legal, mais humano, mais democrático. Sim. Aí já não importa a origem. Exatamente. Mas, o ponto que eu ia entrar é o seguinte: você não acha que o erro está em a gente falar a data ou o momento que vai ter o contato? Esse é um erro. Então, não, mas o meu ponto é o contato em massa. Todo mundo fala do contato em massa, mas você mesmo já teve contatos durante as saídas do corpo. Saídas de corpo? Isso. E são contatos individuais. Individuais, psíquicos individuais. Por que será que a gente se preocupa tanto com o contato em massa, sendo que o principal é o contato interior? Exatamente, né? E o que a gente conclui? A mesma coisa qualquer estudante, qualquer área espiritual. Por que essa pessoa estuda e a boa parte da população não? Então, porque há algo nela que deixa sintonizada com alguma coisa além de comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer. Há algo a mais. Mas não tem como provar isso para alguém de fora. Isso é estado de consciência. Isso abre a possibilidade de haver, num nível espiritual, um contato desse. Agora, um contato
com a humanidade em massa, ele demanda uma programação diferente do pessoal. Então, você está estudando. Aí alguém fala, ele está estudando, está na sintonia para rolar algo. Agora, você olha o outro e fala, aquele ali está olhando o outro e julgando só porque a cor da pele é diferente. Já não há sintonia para isso. Se a gente pegar grandes massas da humanidade, sem que nenhum de nós seja superior ou inferior a ninguém, não é isso que eu estou falando. A massa coletiva da qual a gente faz parte, a maior parte não está interessada nisso. Então, para um possível contato, para quem está de fora tem que programar. Igual adultos não podem conversar coisas de adultos perto de criança, que vai confundir, vai lidar com eles enquanto criança. Nós somos crianças diante do eterno, cara. Nossa. Somos novos no pedaço. Entendi. Se tiver tendo irmãos mais velhos olhando, eles vão ter um cuidado enorme para não chocar, traumatizar e deixar que a evolução humana vá fazendo o próprio ser humano amadurecer. Em algum ponto, vai rolar isso, tá? Isso é fato. Mas marcar uma data ou dizer isso ou aquilo, isso não bate com qualquer bom senso, que muitos fizeram isso no passado, nada aconteceu, essas pessoas mudaram o discurso e falando bem claro, tem um monte na internet hoje falando como se décadas atrás não tivesse marcado contato e não acontecido nada. Mas os mais jovens não pesquisam. Tem gente na internet falando que já marcou contato, teve grupo que fez isso. Isso aí é histórico, é só olhar, chama-se ufolatria. Ufolatria, o termo exato, são os ufólatras. Que é a idolatria, tá? de a idolatria, ETs. a ideia de ETs e de nave. Eles vêm salvar a gente. Nunca vem. Puxa, pode vir o ET que for. A tarefa de erradicar a ignorância é minha, dentro de mim. Pode vir o Buda, o ET, Jesus. Ainda é tarefa minha. Eu não vou depender de nada fora me dizer o que eu tenho que fazer para crescer dentro. Tomara que aconteça, mas eu não vou depender de que aconteça para eu ser feliz. Então, eu acho que é daí que vem essa ideia de contato em massa. Porque tá condicionado. Atrelado à ideia de salvação. De salvação. Assim como as pessoas esperam a volta de Jesus para serem salvas. Sempre querem terceirizar a responsabilidade. Nossa, perfeito, e outra cara. coisa, Jesus não tem nada a ver com isso. Ou seja, os ensinamentos de Jesus são espetaculares, mas as pessoas, elas enfaixaram ensinamento de grandes mestres, Buda, Krishna, Jesus, formando doutrinas humanas, que é claro, tem o lado positivo. Só que as pessoas dentro criaram cascas, capas dentro, e às vezes não percebe algo fora. Então, muita gente está esperando a volta de Jesus, o outro está esperando a volta do Maitreya, o outro está esperando a volta do Messias. Todo mundo está esperando alguma coisa, o outro está esperando a abertura do portal na data tal, o outro está esperando alinhamento de planeta. Cara, nada disso manda na tua consciência. Nem no nada. Você tem que crescer aqui agora e não depender de nada fora de você. E mesmo que Jesus viesse aqui conversar com a gente, ou Buda, por exemplo, eu acredito que esses caras sentariam aqui e conversariam com a gente com uma amizade profunda, falando, vamos conversar, eu te conheço bem. Não viriam como deuses, sim como alguém muito próximo. E acredito que eles aqui dariam um monte de conselhos, mas o conselho principal, pega tudo isso que a gente está te passando, interioriza, vê o que você faz com isso e cresce. Eles não vão poder resolver dentro da gente as coisas que a gente precisa resolver. Extraterrestre também não. Beleza, só que você concorda comigo que a gente precisa de uma massa crítica energética? Isso. Beleza, esse foi o que você começou a falar lá. Beleza. Daí pega a maioria esmagadora da população mundial, da humanidade, não está preparada. Ela não quer nem conversar. É igual o mais velho evitando o assunto na frente da criança. Exatamente. Perfeito, tá bom? Só que esses portais, a espera, a terceirização desses momentos de salvação, faz bem pra caramba pra uma galera que já tá despertando. Faz parte de um processo do despertar. Isso é um processo de despertar. Então ela é válida. Mas é igual uma criança Concorda? virando adolescente, ainda não é adulto. Isso é apenas estágio. Tá. Hoje, eu quero que o portal abra. Tá. Um pouquinho mais à frente, você fala, eu não estou esperando portal nenhum, o meu já está aberto dentro. Tá. Então, isso vai em níveis de consciência que a grande massa ainda não tem. É um caminho. Então, muita gente espera algo fora e a ideia disso, ela é positiva. Porém, muita gente pega isso de forma fanática e cria uma trava e não cresce O para outro problema estágio. é a idolatria. A idolatria em qualquer área. E Na idolatria política, existe em tudo. política, religião, esporte, temas espirituais, tem de tudo, cara. A gente tem que ter mente aberta e observar bem. Aquilo ali está evoluindo, me ajudou a melhorar, me ajudou a enfrentar o meu ego, vencer a mim mesmo. Sabe, seja o ET, Buda, Jesus, o pastor, o padre, Muito o bom. médium, o projetor astral, teu amigo, teu avô. O conjunto disso, quando entra em você... O que causa de melhoria? Faz você pensar em algo maior,
faz você fazer o bem de alguma forma. Em suma, evoluiu você? Hoje, aqui e agora. Exato, perfeito. Então, e no começo você falou que a noção de tempo é relativa. O Sim. que você quer dizer com isso? A própria física já fala que tempo é relativo, né? Então, o que acontece? A medida de tempo que nós criamos aqui na Terra por condicionamento é uma forma de prisão mental. Então, hoje a física quântica, o que ela fala? Tempo não existe, é relativo. Só que tem um detalhe. Se eu chegar atrasado no trabalho e falar para o meu chefe que a física quântica diz que tempo não existe, ele me manda embora. Se o médico chegou atrasado, olha só, Brunão tá rindo. Se o médico chegou atrasado, o paciente desencarnou, pede para esse médico explicar para a família que ele chegou atrasado e não salvou o cara e que tempo não existe. Piloto perdeu a corrida por alguns segundos, diz para ele que tempo não existe. Então, olha como é relativo. O tempo não existe e existe. Isto é relativo com o plano onde você está. Então, aqui na Terra, a gente regula, por exemplo, ó, a nossa ampulhetinha aqui, ó, tá rolando, tá caindo passando o tempo. Aí eu chego e falo, o tempo não existe. A areia caindo não liga a mínima, porque eu acho. Alguém chega e fala, o tempo não existe. Tá aí essa ruga na tua cara, é o quê? Então, o conceito é legal, mas a aplicação na prática, ela é relativa. Então, quanto mais denso é o plano, mais essa noção de tempo fica condicionada. Quanto mais extrapolando isso, a noção de tempo muda. Então, tempo é relativo de acordo com a percepção de cada um. Mas e em projeções fora do corpo que você Também tanto faz, se aplica. ao tempo, você sente ele passar diferente nesses momentos? Quantas vezes eu tive experiências fora do corpo, achei que tinha passado um tempão, quando eu voltei tinha passado meia hora aqui. E o oposto também. Então, o que eu posso dizer? Planos extrafísicos mais densos e mais próximos é quase que igual, que segue a medida, não é que medida de tempo, mas é muito denso. Planos sutis, essa noção de tempo desaparece, inclusive a noção de forma. Eu vi seres que não tinham forma, eram só luz. Não tinha nem forma humana, não tinha condicionamento de tempo, nada. Era só consciência. Que nós podemos dizer que são extraterrestres, certo? Porque tudo é extraterrestre, já que não estão terrestre naquele momento do corpo. Entendi. Mas então, quando você está durante essa experiência, como que você pode escolher, por exemplo, hoje eu quero ter uma experiência com alguém, com extraterrestre específico? Não, isso é o acaso. Na teoria, sim. Na prática, entram em fator várias coisas. De noite para noite, a gente não está igual, é outro dia. Tem noite que você está cansado, noite que você está distraído, noite que você está pensando em trabalho, noite que você está namorando. Então, isso tudo dá diferença na média. Alguém, por exemplo, pegar alguém espiritualista aqui, que trabalha com um grupo de guias espirituais, ele já tem uma correlação mesmo na vigília. Ao sair, ele está junto com esse grupo. E aí não é onde ele quer, é onde o grupo vai levar ele. Para uma tarefa, um médium, um curador, para ajudar o outro. Aí o médium fala assim, eu queria ir para Andrômeda. E aí nós estamos aqui em São Paulo, o guia espiritual fala, não, vamos para Diadema. Você vai aplicar um passo num cara que desencarnou ali no acidente. Ou você vai para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde eu cresci. Vai, sei lá, para a África, para o Nordeste. Você não vai para Pleiades de Neora, eu vou te levar para ajudar o ser humano que está encarnado na Terra igual você, que desencarnou para você passar a luz. Quer dizer, eu queria ir para um lugar e fui levado para outro. Isso quando há um trabalho em equipe. Individualmente, alguém pode passar um mês inteiro concentrado numa coisa só. E isto pode levá-la na direção daquela coisa. Porém, se existem outros fatores em questão, desviam ela para outras coisas. A mesma questão extraterrestre. Tem seres de fora que ajudam a humanidade também espiritualmente. Porque é claro que se você tem, entre tantas possibilidades, alguém mais velho do lado de lá, ele vai lidar para ajudar a gente e sabe que a gente não é o corpo físico, por isso ele é mais evoluído. Então, o que acontece? Ele não pode aparecer aqui no estúdio, não é o momento, mas ele pode aparecer quando você sai e falar, aqui é diferente. E quando você sai do corpo. Quando você sai do corpo. Ele também está fora do corpo, porque se a raça humana sai do corpo, extraterrestres também saem. Isso é outra coisa legal. E aí, vocês dois saem do corpo. O ET deixa o corpo dentro do lugar onde ele está, vem aqui, vocês se encontram aqui fora, no plano espiritual, onde a noção de distância não funciona. Então, isso seria um contato ufológico, psíquico, não somático, não na matéria. Muitos ufólogos mais conservadores não admitem essa possibilidade, porque só admitiriam um contato neste plano. Porém, boa parte das pessoas que gostam de ufologia admite a possibilidade de outros planos e haver contatos em outros níveis. É claro que quem pensa isso são estudantes de áreas
espirituais, porque não vão ficar presos somente aqui. Então, nesse contexto, você encontraria aquele ET como você encontraria um guia espiritual daqui. A função é a mesma, ele vai te orientar em algo, vai te levar para ajudar em algo, vai te passar algo para ampliar teu nível de consciência. Mas como que você consegue identificar que aquele ser, ele é de fato um Pela energia. extraterrestre? Porque olha só, o chamado corpo espiritual, quando você sai, ele tem muitos nomes. Corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, cada área chama por um nome. Esse campo energético é dotado de alta plasticidade. Certo. Tudo que pensa, ele tende a plasmar. Então, suponhamos que vem um ET, que a aparência física dele, a morfologia é de outro lugar, diferente do nosso. É uma geleca. Mas ele é consciente. Sim. Se ele aparece para você, você pode se assustar. O que ele faz? Usando a plasmagem do corpo astral, toma a forma de um ser humano como um guia espiritual. Porque o importante para ele não é como você vê ele, é o que ele pode te ensinar e levar você para ajudar. Tá, isso é possível. Agora, fazendo do outro lado, um preto velho da Umbanda também está usando o corpo astral dele, pode mudar a aparência, ele pode tomar a forma de um extraterrestre do seu grupo. E aparecer e falar, estou recebendo uma mensagem do ET, e era o pai Joaquim daqui. Quer dizer, tudo é muito relativo. Agora, como é que eu vou saber se era um ET? Se era... Não se preocupa com isso. Vê qual é o tipo de energia que é passado, porque a energia revela a intenção, e qual é a mensagem que é passada. Ela é evolutiva? É de crescimento? É de coisa boa? Filtra, que aí já não importa se é o pai Joaquim ou ET. Sim que você pegou um ensinamento legal que te melhora. Então, nesse sentido, é tudo muito vasto. Então, nem sempre você consegue um controle para ir exatamente ali do jeito que você quer. Porque, às vezes, essas variantes, você sai e, de repente, é levado por uma presença dela e fala, não, você queria ir para lá, mas eu te olhando daqui, estou vendo que a principal lição para você não é ir lá, é trazer você aqui para uma outra experiência. Nossa. Vamos lá. Igual um professor fala, professor, eu queria estudar geografia hoje. Aí ele olha e fala assim, mas você está ruim em matemática. Eu vou te levar para estudar matemática hoje. Não vai ser geografia como você quer, que é a área confortável. Vamos estudar matemática. Então, isso existe em programações de estudo. Espiritualmente é a mesma coisa.